Estejam certos de três coisas. A natureza não é Deus. O homem não é uma máquina. Uma hipótese não é um fato. Ai de mim, preciso um gemido grego para começar esse programa. Um gemido, provocações de novo, outra vez. Não, claro, nós sabemos. Não é uma janela aberta para o mundo, mas é um microscópio dentro do oceano do social. Hoje nós temos um momento muito especial, quase histórico deste programa, porque está aqui um neurocientista formado pela velha USP, Universidade de São Paulo. Ele logo percebeu que não é bem aqui que as coisas acontecem, é lá fora. Saiu e foi dirigir o Centro de Neurociência da Universidade de Duke, no estado americano da Carolina do Norte. E virou uma referência mundial na pesquisa das interfaces entre o cérebro e os computadores. Pela primeira vez em seus 130 anos de vida, a revista americana Science fez uma matéria de capa sobre o trabalho dele, coisa que nem Santos Dumont, Vital Brasil ou Carlos Chagas tiveram antes. Aliás, brasileiro nenhum teve antes. E hoje, onde está esse senhor? Ele está em Natal, Rio Grande do Norte, trabalhando para mudar a cabeça da pesquisa e da universidade no Brasil. Ele é Miguel Nicoledes. Miguel Nicoledes. Como é que se vai da capa do Science para a periferia de Natal? Acho que com muito prazer, muita felicidade, porque como a ciência está em torno de nós, em todos os lugares, a demonstração que se pode fazer ciência de ponta e se pode usar a ciência como um agente transformador da realidade social da periferia de uma grande cidade no mundo, é a demonstração de que nós temos que olhar para a ciência de uma maneira diferente. Então, para mim, é um grande privilégio poder demonstrar essa tese. E não puseram camisa de força em você depois dessa resposta? Não. Não puseram ainda. Acho que já estão acostumados. Né? Agora, por que Natal e não Porto Velho ou a favela de Heliópolis? Essas são partes das localidades que nós gostaríamos de ir depois. A ideia aí foi demonstrar que a ciência de ponta, a produção do conhecimento de ponta podia ser descentralizado no Brasil, que ele não precisava ocorrer só na cidade de São Paulo, ou no estado de São Paulo, por exemplo, né, que hoje detém 70% da produção científica do país, e que o talento científico, como o talento artístico, existe onde você tiver mais de um ser humano ou um ser humano que está pensando. Então, nós queríamos demonstrar que qualquer localidade do Brasil poderia tanto produzir ciência como usar a ciência para o seu próprio crescimento social e econômico. E a periferia de Natal mostrou as condições ideais para isso, né? Porque nós temos, ao mesmo tempo, uma das grandes belezas do país, rodeada pelos piores índices de desenvolvimento humano, coisas que a gente não acredita que existe no Brasil, que é um outro Brasil, né? Um Brasil que eu não conhecia, e que se a gente conseguir fazer algo lá, acontece em qualquer lugar do país, né? Porque, na realidade, nós somos os privilegiados vivendo onde vivemos, né? Aquilo lá é uma coisa patética, os lados de Natal. Agora, o Rio Grande do Norte sabe que você está lá? Eu acho que uma parcela do Rio Grande do Norte sabe que nós estamos lá. Certamente as famílias das nossas 1000 crianças têm total noção do que está acontecendo, porque elas estão testemunhando eu gosto muito de usar a metáfora do Santos Dumont, né? Esse voo de ousadia que os seus filhos estão dando, usando a ciência como seu agente de protagonismo educacional. Então, tanto as mães, os pais, a localidade de Macaíba, que fica na periferia de Natal, onde nós estamos pesadamente, né? Eles estão vendo essa pequena revolução tomando forma, né? Agora, explique para quem não sabe das coisas o que é, no que deu e no que ainda vai dar a sua pesquisa. A minha pesquisa pessoal. Eu tenho, desde que comecei a minha pesquisa aqui na USP, a ideia de tentar entender como os circuitos do cérebro, né, que são formados por essas redes de neurônios, de células cerebrais, como eles produzem todos os comportamentos que fazem a gente ser o que a gente é, né, o ser humano ser o que é. Quer dizer, você pretende libertar o cérebro do corpo. Isso não
Isso não é um pouco metafísico? Ele era, aliás, era um pouco, esse domínio era um pouco como da ficção científica, né? Mas, na realidade, o corpo para o cérebro não é nada mais do que um invólucro que ele usa para exercer o seu desejo voluntário de interagir com o mundo e interagir com outros membros da espécie, né? Ele é verdadeiro um modelo que o cérebro cria, apesar de a gente cultuar tanto o corpo, na realidade ele é simplesmente um modelo que pode ser alterado rapidamente. E o que nós descobrimos agora é que o processo evolutivo concedeu ao cérebro a capacidade de exercer, dada uma forma de mandar os sinais elétricos para fora do cérebro, esse seu desejo voluntário sem necessidade do corpo. Ele pode se interfacear com outros objetos, né? Outras ferramentas que, curiosamente, ele mesmo criou, né? Porque tudo que nós criamos vem daqui, né? É por isso que eu digo assim, a velhice é uma tristeza. Por exemplo, o meu corpo está deteriorado, mas a cabeça não. Não, exato. A cabeça renasce a cada manhã, mas é uma pena que o corpo fique deteriorado, né? Mas é verdade, é uma coisa muito interessante. Em muito menos de 30 anos, vamos conseguir ter nossa presença à distância. Isso não é um seriado de televisão que você está falando? Muita gente já me falou isso, mas é real. Hoje em dia, do ponto de vista teórico, na neurociência, é possível prever que nós possamos atuar simplesmente pensando no que nós queremos realizar do ponto de vista motor, né? À distância. Nós já temos experimentos feitos, publicados na literatura da área, demonstrando isso, né? No ano passado nós fizemos uma macaca andar na costa leste dos Estados Unidos e comandar em tempo real um robô no Japão que andava de acordo com as instruções que vinham do cérebro da macaca e mandava sinais de volta para esse cérebro, mostrando quão bem essa locomoção estava se realizando do outro lado do mundo, né? Então essa presença à distância já ocorreu, já houve a libertação do cérebro, né? Ai de mim, você quer me levar à loucura, você quer provocar as pessoas todas com essa violência sua. Mas eu quero dizer assim, quer dizer que nós vamos poder explorar outros planetas sem sair de casa? Eu chamaria isso de poesia, né? Porque a neurociência permitindo, aí conjugada com uma série de tecnologias, evidentemente, permitindo que o cérebro humano expresse essa condição humana sem limites espaciais ou temporais, né? O que é algo, para mim, muito poético, né? Poesia é uma coisa muito rara, não é? Hoje em dia, na ciência também, né? E o que virá depois disso? É uma boa pergunta. Eu passo boa parte do meu tempo pensando no que vem depois disso, né? Vai ser uma existência muito diferente. Certamente vai ser uma existência muito diferente da nossa. A nossa é uma existência muito egocêntrica, muito egotística, muito centrada no que a gente chama do self, né? Do eu. Eu acredito que talvez isso, contrário ao que todo mundo diz, né? Todo mundo tem muito medo da tecnologia. Eu acredito que isso talvez seja o único caminho que nos sobrou para entender os outros, né? Entender a condição humana de forma geral, porque nós vamos poder realmente interagir com outros seres humanos de uma maneira muito mais completa. Você acha que as pessoas têm medo da tecnologia ou são apaixonados pela tecnologia? Não, nós somos viciados na tecnologia por um lado, mas ao mesmo tempo nós temos um temor muito grande porque nós não conhecemos, na maioria das vezes, como essa tecnologia surge. Se a população não tem educação, como que a ciência vai se desenvolver, né? É um pouco difícil. O investimento em cima dos cientistas no Brasil hoje é marco zero. É tanto quanto nossa Praça Sé aqui. O que tem dentro da sua cabeça, hein? O que tem dentro da sua cabeça, hein? Sei, eu acho que eu cresci aqui em São Paulo com essa talvez angústia de fazer algo, né? Eu sou da geração que foi obliterada pela Revolução, né? Que não teve a chance de interagir ou agir pelo Brasil quando eu estava aqui, né? Na minha formação, e eu vi toda essa angústia se formar na minha geração e eu creio que isso me influenciou demais. Então, essa minha tentativa de retorno ao Brasil, de certa maneira, é para realizar algo que eu acho que eu deveria ter feito há 25 anos atrás e não tive a chance de fazer. Que não deixaram, não é? Esse que é o grande drama do Brasil, na realidade. Agora, os cientistas do primeiro mundo, eles sabem da existência
de vida pensante por aqui? Não, sabe, não. A ciência é uma das únicas atividades humanas que se globalizou muito antes de qualquer outra coisa, né? Mas a ciência brasileira era conhecida. O problema é que os canais de comunicação foram interrompidos durante muito tempo. E o intercâmbio era muito pequeno. Então o Brasil não era visto como uma fonte de cientistas de primeiro plano, por exemplo, para certas áreas de ponta da ciência. E os bons saíram do país, né? Nós tivemos várias diásporas, né? Nós tivemos a diáspora nos anos 50, tivemos uma diáspora depois do golpe, né? Tremenda, terrível. Eu encontrei vários desses. Essa foi a maior, né? Foi a maior e da mais dramática para o Brasil, porque foram pessoas que eram não só grandes cientistas, mas grandes seres humanos, né? Que poderiam ter contribuído muito para nós, né? E nós tivemos a diáspora, que eu sou parte dela, do final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Onde a ciência brasileira quase colapsou. E nós que tínhamos acabado de sair da universidade, doutorados. E né? 90 foi uma década que não aconteceu nada aqui também. A década de 90 foi uma década perdida, trágica, quase. Agora, qual é a diferença entre a menor universidade de lá e a maior universidade daqui? Eu acho que a maior diferença que eu aprendi é o jeito de encarar a ciência. Não existe um corporativismo, não existe uma tentativa de homogeneizar todo mundo, né? Todo mundo tem que se expressar pelo seu próprio talento. Aqui não? Não, aqui houve está melhorando muito agora, né? Mas quando eu era aluno aqui, existia primeiro uma hierarquia muito grande, onde quem era o chefe ditava, né, a filosofia do lugar, e se o cara não era muito bom, se o cara era medíocre, o que vinha abaixo dele só podia ser medíocre, né? Agora, quem é que financia a sua pesquisa americana? O Pentágono? Não, eu tive um financiamento muito bom do Departamento de Defesa para reabilitação de pacientes com lesões de medula espinal, né? Esse projeto foi o maior da história da neurociência americana. Ele terminou, nós conseguimos realizar o que foi necessário. Hoje existem várias terapias de reabilitação que estão sendo estabelecidas para veteranos, né? Soldados veteranos e outros pacientes. Mas agora nós somos basicamente financiados pelo Departamento de Saúde Pública do governo americano e por fundações do mundo inteiro. Agora, e se um dia os americanos invadirem e aniquilarem um país só com robôs movidos à distância? Eu acho muito difícil acontecer, porque o que eles precisariam para isso fazer, eu tendo criado a área, eu sei bem do que acontece lá, vai demorar muito tempo para a lógica disso poder funcionar nesse cenário de... Esse é ficção científica hoje. Ciência e burocracia. O divórcio é possível? Ele já aconteceu em vários países. Ele é totalmente possível. Aqui nós temos... É terrível. Esse matrimônio tem que ser dissolvido por qualquer via judicial que exista no país, porque ele aqui no Brasil é de deixar você maluco, né? A gente, para trazer qualquer coisa para o Brasil, doações. Existem institutos do mundo inteiro, o Max Planck Institute, quer nos doar equipamentos para Natal. Eles ficaram tão fascinados com o que está acontecendo lá, que nós temos ofertas de doações de milhões de dólares. A gente não consegue achar uma forma legal de fazer isso de uma maneira que não dure 200 anos para a coisa chegar aqui, e aí não vale mais nada, né? E isso não seria uma conversa, por exemplo, direta com o presidente da República? Não? Sem dúvida, nós já estamos levando ao governo federal, porque são coisas astronômicas, coisas que vão mudar realmente, fazer uma diferença quântica na produção de ciência do país, né? Como é que você vê a educação nesse seu pobre país? A educação, ela está só recentemente fazendo parte da nossa agenda, do nosso projeto de nação, né? O Brasil nunca teve um projeto de nação, né? O Brasil teve grandes projetos de poder, mas o Brasil nunca teve um projeto de nação. E só recentemente nós nos caímos em si que sem a educação, uma educação realmente de grande qualidade, nós estamos traindo não só os que já estão aqui, mas os que estão por nascer ainda, né? Os brasileiros que estão por nascer. Mas a gente só vê piorar, não é? Não, eu acho que certas coisas estão melhorando. Desde que eu fui embora do Brasil, eu acho que tem certas ações do Ministério da Educação recentemente que eu estou muito entusiasmado. Nós não estamos para essa época. Eu espero que estejamos, mas seu vai neto, ser difícil. Seu bisneto, Uma geração dá certo. Uma geração de visão estratégica a longo prazo, 20 anos, muda o país. Como é que nós podemos mudar a universidade? Por exemplo, as pessoas dizem,
Se você tem mais medo da mudança do que da desgraça, você não impede a desgraça. Então nunca vai conseguir mudar a universidade. Eu acho que a universidade brasileira tem que ser invadida pelo Brasil, pela população, sociedade brasileira, e ela tem que retornar para a sociedade brasileira uma justificativa que seja convincente para o investimento tão necessário em pesquisa básica, pesquisa aplicada, educação de ponta. Nós temos que transformar essa universidade num modelo novo, e não é seguindo o modelo americano, o modelo europeu, o modelo japonês, não, eu acho que... Descobrir a nossa. Exato, eu acho que existe uma universidade dos trópicos, eu acredito piamente. Descobrir o Brasil. Descobrir o Brasil acadêmico também. Não sabe ler, não sabe nada. Matemática que eu sou, eu fui professor de estatística na faculdade. Não dá para dar, ninguém sabe tabuada. Nunca tentei ensinar matemática porque não é possível sem saber conta. O que nós pecamos no Brasil é não reconhecer as nossas falhas. Agora, você é daqueles que implicam com a ideia de que o Brasil seja governado por um simples torneiro mecânico? Não, eu sou um dos que chorei de emoção quando vi isso acontecer. Aliás, eu só voltei ao Brasil porque eu senti que esse era o momento que, como a democracia brasileira conseguiu dar essa demonstração, né, para o mundo inteiro, porque onde eu vou no mundo, o que eu ouço é isso, né, que eu acho que isso foi um dos grandes fatos históricos da redemocratização do Brasil. Sem dúvida alguma. Foi uma coisa emocionante e o resultado foi brilhante. Eu acho que o Brasil hoje está numa posição invejável, mas ainda falta muita coisa. Eu acho que o que nós pecamos no Brasil é não reconhecer as nossas falhas, sem nem nada pessoal, uma questão realmente cultural. É muito importante que a gente olhe de frente para o Brasil e veja que falta muita coisa. Para a ciência, Deus existe? Não. Para a ciência, existe a ciência. Deus não é necessário para a ciência. Vocês não vão inventar Deus nunca? Não, nós não vamos inventar, mas eu espero que um dia os neurocientistas possam oferecer uma alternativa um pouco mais crível. Deus não existe, tudo bem, mas milagres existem? Eu disse outro dia uma coisa interessante, eu gostei disso, inclusive pus no meu livro a semana passada, que se uma certa outra atividade humana não tivesse monopolizado o uso da palavra milagre, a ciência deveria ter o direito de usá-la, né? Porque existem certas coisas que são descobertas, que se provam reais, milagrosamente, que é a única palavra que você pode descrever, porque a contingência de probabilidades é tão rara para que isso ocorra, a nossa existência, né? Essa conversa é uma improbabilidade estatística tão gigantesca, dado da onde nós viemos, que a palavra milagre poderia ser usada sem a conotação religiosa que ela tem. Né? Para nós artistas, por exemplo, o sucesso e o fracasso são iguais, os dois são impostores. São, né? Para a ciência, não. Né? É verdade. O cientista, a gente aprende, ele só tem uma coisa, né, dele, que é a reputação, né? A reputação dele, uma vez que isso é perdida, é muito difícil recuperar, né? A morte é terrível? Eu acho que para nós a morte não é bem aceita, né? O nosso cérebro não aceita o final da história de uma forma muito boa, né? Eu acho que é muito importante. E a neurociência pode mexer no cérebro em relação à morte? Não, mas eu acho que mas eu acho que a neurociência, em desvendando na realidade o que nós somos, em desvendando de um ponto muito mecanicista, né? Quais são os mecanismos que fazem a gente existir, pensar e viver, ela talvez alivie um pouco o fim da história. Porque se nós assumíssemos que essa história tem um fim, conscientemente, né? Nós viveríamos a nossa vida de uma maneira diferente, eu acredito. Você sabe a maioria que tem de nós. Um autor teatral, um romancista, um dos últimos humanistas, Elias Canetti, ele escreveu uma peça onde todo mundo usava uma corrente e na corrente tinha uma medalhinha escondida o dia que você ia morrer. Genial. O dia que você vai morrer. Então eles podiam organizar a vida como eles queriam. Mas aí um de 51 anos começa a dizer, não é assim, não pode... Mas é maravilhoso. Cria uma revolução. Agora, como é que você gostaria de morrer? Eu queria morrer no Parque Antártica, no final do campeonato de infarto, no momento do gol do título, no último segundo do jogo contra o Corinthians. De preferência com o cotovelo. Agora, você sabe que você vai morrer com aquele negócio aqui. Não, acho que não. Eu acho que talvez essa medicina,
ela talvez não exista. Bom, claro, a gente não sabe, pode ser amanhã, né? Mas o futuro da medicina pode ser bem diferente do que a gente hoje vê, a medicina terminal, né? Eu acho que a medicina do futuro vai ser bem diferente dessa. Porque eu concordo, é uma forma muito... nós estamos chegando num ponto, nós estamos perdendo a dignidade de morrer, né? Onde nós teríamos que aceitar que chegou o momento e que é mais digno terminar a peça daquela forma do que tentar extrair... Mas morrer é horrível, né? Sem dúvida. A velhice já é horrível. A velhice já é o contato com a morte. Mas ela pode ser, esse contato pode ser transformado, né? Ele pode ser alterado. Senhor Miguel, você seria capaz de olhar para dentro de você mesmo sem susto? Não, acho que é impossível, né? Todos nós olhamos para dentro de nós com receio. Com muito susto, né? Então, digamos que houve um momento que você gostaria de ter falado alguma coisa e não conseguiu. Ou não deixaram, ou você não deu certo o que você ia falar. Aí, um momento que você quisesse falar para as pessoas. Esse programa é o programa mais livre da televisão brasileira. Então, você olhe para aquela câmera e fale o que você quiser, como você quiser, para que as pessoas te ouçam. Bom, eu acho que o que eu gostaria de dizer hoje, que eu não pude dizer há, vamos dizer, 25 anos atrás, é que existem muitas coisas que eu gostaria de fazer, e eu acho que muitas pessoas que eu conheço gostariam de fazer pelo Brasil, que elas não tiveram a oportunidade de fazer ainda, né? E que eu acho que esse é o momento. Eu acho que esse é o momento de criar um país que nós sempre sonhamos e nunca tivemos. Tá bom, então dá aqui um abraço, que a única coisa prazer. falsa desse programa é o abraço. Agora prazer. eles fotografam você, não sairá em jornal nenhum, a não ser quando você morra ou eu morra. Aí aparece, sorria, finja que está feliz. Como eu posso ser bom se eu vou morrer? A certeza da morte não desmente a moral, não a desfaz por completo. Isso não é cinismo, já que não ser bom abrange numerosos estados de espírito, sem chegar necessariamente à maldade. Ser bom para a religião é esquecer-se de algo e crer que a festa vai durar, é falsear o problema, pois a razão de ser das religiões é alterar a morte.